Esse é um bom ponto. E foi tudo muito rápido, né? Porque eu tinha aquele meu timeline de 2 anos para fazer dar certo, e foi mais ou menos aí que começou a despontar a empresa. Então, durante os 2 primeiros anos, eu brinco bastante que eu dormia igual um neném. Eu acordava a cada 2 horas para chorar. Porque você fica naquela montanha russa do empreendedorismo. Tem um momento que você fecha um contrato, está muito feliz. Tem um momento que as coisas não estão indo muito bem, você fica muito preocupado, não tem dinheiro para trazer os melhores talentos. Sejam bem-vindos ao YPOcast Líderes Extraordinários, uma plataforma dedicada à sua jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Conheça as histórias inspiradoras de diversos executivos e empreendedores. Esta iniciativa é uma colaboração do YPO Brasil e da Exame. Assista agora mais um episódio e acesse nosso site. Bem-vindo ao YPOcast, o podcast do YPO Brasil. Hoje estamos aqui com mais um YPO, um querido amigo, Ricardo Novo. Bem-vindo, Ricardo, prazer tê-lo aqui conosco. O Ricardo, vou apresentar ele aqui, tem uma carreira bem inusitada, né? O Ricardo Novo é engenheiro focado em inovação, empreendedorismo e liderança. Ele é formado em engenharia elétrica com mestrado em administração pela PUC, formação em programas de educação executiva no MIT e na Fundação Dom Cabral, além de ter participado do programa da Endeavor de inovação em Harvard, em Stanford e no INSPER. Começou sua carreira no banco Unibanco, Itaú Unibanco, liderou as áreas de desenvolvimento de tecnologia da Nokia e Siemens Network, foi CTO da Sascar, até sua venda para a empresa francesa Michelin, e em 2017 fundou a Mob7. Saiu do C-Level e foi empreender, bem inusitado aqui o Ricardo, que em 2020 foi adquirida pela Localiza, e que é hoje uma das maiores empresas de serviços de dados automotivos do mundo, com mais de 500 mil de veículos conectados. Agora, além da carreira de CEO da Mob7, também ocupa a posição de diretor de IoT e telemetria na Localiza. Muita coisa aqui de tecnologia, a IoT está numa hype muito legal. Bem-vindo, Ricardo, um prazer tê-lo aqui conosco no YPOcast. Obrigado, Ventura. É uma honra poder estar aqui. Eu sou fã de carteirinha aí do YPOcast, acompanho vocês sempre, então é uma alegria enorme poder estar aqui e compartilhar um pouquinho dessa história aí com todos. Prazer é nosso aqui, Ricardo. Já vi que isso é toda a tecnologia, né? A gente tem um FOMO atual aí de IoT, de AI, né? Mas antes da gente falar um pouquinho desse mundo, conta um pouquinho em como você começou a sua origem, sua família e depois a sua carreira, né? Saindo aí de C-Level, de tecnologia e empreender, né? Ter a coragem aí de se tornar um empreendedor de sucesso, vendendo logo em sequência a sua empresa para uma das maiores players do mercado, né? Legal. Hoje eu estou com 44 anos, sou casado com a Vanessa e pai da Maitê, que tem 11 anos. Mas comentando um pouquinho da minha origem, eu sou natural de Foz do Iguaçu. Então passei meus 10 primeiros anos de vida no interior do Paraná. Sou caçula de 3 irmãos. Meus pais, eles foram sempre, trabalharam sempre no serviço público. Então não tenho empreendedorismo, a veia do empreendedorismo não veio da família, veio depois. E aí, com 10 anos, meus pais decidiram sair de Foz do Iguaçu e ir para Curitiba para buscar mais oportunidades de estudo, universidades. Eu tinha 10 anos, meu irmão mais velho já estava aí próximo de entrar na faculdade, então foi um momento importante de mudança. E aí eu trago um pouquinho das minhas origens aí e referências dos meus pais, né, de sempre estar olhando muito para estudo, formação, trabalho duro. Então foi assim que começou. E aí, lá pelos meus 13 anos, foi quando eu comecei a me direcionar um pouco mais para a área de tecnologia. Foi quando eu ganhei meu primeiro computador. E aí virei aquele nerd de ficar virando noite, formatando computador e montando computador. E aí com 14 anos já comecei a fazer bicos de informática para lá e para cá. Então, quando um amigo precisava de algum serviço como esse, eu fazia. E eu fui fazendo esses bicos aí até a faculdade. E aí, quando chegou o momento da faculdade, eu pensei, poxa, para onde que eu vou? Eu sabia que eu queria ir para exatas, mas ao mesmo tempo não sabia exatamente o que eu queria fazer. E aí eu decidi optar por engenharia elétrica.
com ênfase em telecomunicações, porque telecomunicações estava começando a crescer bastante no mercado brasileiro. E aí foi lá que eu comecei essa carreira, fiz um estágio na Motorola, aí depois quando eu me formei, acabei indo para um programa de trainee no Itaú Unibanco, que aí foi muito naquela visão assim, como é que eu posso achar um local para eu poder me desenvolver mais rápido, acelerar a carreira, e o trainee era uma boa opção para isso. Então vim morar aqui em São Paulo pela primeira vez em 2002, e aí foi quando eu comecei essa carreira focada mais em tecnologia. E aí depois veio Siemens, aí a Siemens juntou com a Nokia, virou Nokia Siemens Networks. Aí essa empresa vendeu a divisão dela para uma outra empresa americana chamada Genban. E aí eu fiquei lá até 2008, quando teve a crise da Bolsa, a crise das telecom, e aí já começou aquele momento mais difícil, onde a gente teve que desligar todo mundo, teve que fechar o site em Curitiba, e aí depois disso eu fui para o mercado de mobilidade. Então fui para uma empresa de tecnologias para mobilidade, era uma empresa que estava crescendo bastante, Ventura, e assim, já foi um outro momento bem marcante na minha carreira, porque eles estavam crescendo bastante e contrataram 3 gerentes. Então eu era um gerente de software, aí tinha um gerente de hardware e um gerente de produção. 3 meses depois, todos os outros 2 foram mandados embora e eu acabei ficando como um gerente geral na empresa lá e aprendendo bastante coisa. E aí em 2011 foi um momento importante, aí eu acho que vem um lado profissional que a gente pode explorar mais, que foi quando eu conheci o primeiro IPOer, que foi o Márcio Trigueiro, lá na Sascar. Ele era da Private Equity da GP, eles compraram a maior parte da Sascar e eles precisavam de alguém para reestruturar a área de engenharia da empresa, e aí veio o convite para eu poder ir lá para a Sascar. E aí fiquei lá até depois da venda para Michelin, e aí em 2017 montei a Mob7, e em 2020 a Mob7 foi adquirida pela Localiza, e hoje eu estou lá de novo como executivo dentro da Localiza. Então, fazendo o long story short aqui, esse é um pouquinho do resumo da minha trajetória. Não, fantástico. Acho que tem um resumo aí muito interessante quando você muda de empresas, né, e de indústrias, embora todas com tecnologia, mas setor de network, né, que é a infraestrutura lá da Siemens, Nokia, banco, depois a Sascar, uma outra, e montar a sua própria empresa, né? E eu acho que nesse andamento da sua vida, eu queria destacar alguns pontos aqui, né? Você fala um pouquinho assim, saí do mundo de executivo e fui para empreendedor. Você falou com uma naturalidade tão simples, assim, tão fácil, né? Eu acho que a gente tem as síndromes dos CEOs, né? Que muita gente, no próprio IPO também, você tem ali o C-Level, você desenvolve, você aprende, tem um aprendizado, e depois tem que ter aquela coragem, aquele momento de você empreender. Como é que você identificou? Isso foi um braço natural, se aconteceu naturalmente com você? Ventura, eu vou te dizer que não foi natural, não foi natural. O meu primeiro grande contato com empreendedorismo foi em 2012, e aí muito por conta também do Márcio Trigueiro lá na Sascar. Ele foi convidado para participar do programa da Endeavor de inovação, e era para passar 6 meses em Harvard, Stanford, INSPER. E ele falou, olha, eu não vou poder participar, eu gostaria que você fosse no meu lugar. Eu falei, bom, vamos lá, né? Vamos aprender mais sobre inovação, tudo. E tinha um objetivo bem claro de trazer um framework de inovação mais forte para a Sascar naquela época. Mas quando eu entrei no programa da Endeavor, foi a primeira vez que eu comecei a estar mais próximo de grandes empreendedores. E hoje, alguns desses empreendedores, eles despontaram no mercado. Isso foi lá em 2012. Então, estava junto comigo o Cássio Bobsin, que é da Zenvia, né, que também é o IPOer. O Fernando Steller, que também teve um projeto muito grande. Depois, ele junto com o Cássio abriram na Bolsa de Nasdaq, a empresa.
eu tive contato com outros empreendedores que começaram a me fomentar mais esse lado. E aí eu digo que foi ali que o mosquitinho do empreendedorismo me picou. E aí, depois eu volto em 2013 para implementar isso lá dentro da Sascar. Foi super legal, porque a gente criou uma área de inovação, começamos a fomentar mais isso dentro da cultura da empresa. E em 2014 a gente queria abrir capital, o mercado não estava tão legal para abrir capital, e a gente fez um roadshow e a Michelin comprou a empresa. E aí o que aconteceu na prática mesmo, e aí por isso que eu digo que não foi um caminho natural, foi que em 2017, no início de 2017, eu estava num momento muito turbulento. Eu estava com a minha filha pequena em Curitiba, minha família em Curitiba, eu passando muito tempo aqui em São Paulo e muita coisa acontecendo, e eu decidi sair de lá para voltar para Curitiba para ficar mais próximo da minha filha. Então esse foi o principal driver, né? Obviamente eu tinha vontade de empreender, mas não foi esse o driver o trigger para montar a Mobset. Então eu volto para Curitiba no início de 2017, vejo que não tem nenhuma oportunidade super legal para mim no mercado de executivo, e é ali que eu falo, poxa, eu acho que agora é a minha hora de tentar empreender. E então eu vendi meu apartamento, e aí foi aquele momento de coragem que a gente tem de dizer assim, pô, vou largar meu salário, vou largar os meus benefícios, vou vender meu apartamento e vou tentar investir num negócio que eu não sei se vai dar certo, né? Empreendedorismo é um pouco disso, é como é que você executa uma ideia num cenário de super incerteza. E aí eu já tinha estudado muito esse mercado que o pessoal conhece no Brasil como rastreamento, e aí acho que vale comentar que o Brasil é uma grande potência nisso. O Brasil ele começou isso há 25 anos atrás com a Sascar, que era líder desse segmento, e mais uma outra empresa também. E aí essas duas empresas começaram o mercado no Brasil. Hoje a gente tem mais de 2.000 empresas de rastreamento no Brasil, muitas delas menores e regionais. Só que no Brasil existe uma dor muito grande, que é o quê? É furto e roubo. Então as empresas sempre focaram muito em furto e roubo, e aí a minha ideia era tentar fazer algo diferente. Então como é que você faz para, ao invés de fazer só uma solução para furto e roubo, você usar dados, usar inteligência para quê? Para você ter uma gestão de frotas mais eficaz, que é você poder aumentar a produtividade com uma logística mais inteligente, reduzir custos com bom comportamento, reduzindo o consumo de combustível, menos manutenções, e aí a ideia era construir uma solução que fosse mais focada em eficiência e fosse focada também em frota leve, porque o mercado todo estava focado em frota pesada, então caminhões, cargas. E então foi um momento bem assim, de insights mesmo, para tentar fazer algo diferente, porque eu estava entrando no Oceano Vermelho. E entrar no Oceano Vermelho, às vezes tem oportunidade, porque se você entra num mercado que está muito desenvolvido e tem muitas empresas, mas você faz algo diferente, você pode se destacar. Então essa é a parte boa de você entrar num Oceano Vermelho. E aí convidei 3 pessoas para entrar de sócio comigo, e tinha 2 anos para fazer esse negócio dar certo. Esse era o meu timeline, Ventura. Eu falei, olha, eu consigo aguentar 2 anos, se não der certo... Eu tenho fôlego para 2 anos. 2 anos. Se der tudo errado, eu volto para o mercado. Então esse era um pouco da minha ideia, mas eu acabei caindo no empreendedorismo por vários fatores, né? Um fator era essa questão de eu ter participado de um programa de empreendedorismo com gente muito boa, de eu estar num momento mais turbulento profissional e familiar, e querer voltar para estar mais próximo da minha família e da minha filha. E aí acabei indo para o empreendedorismo e acabou, graças a Deus, dando certo, né? Deu tão certo que logo em sequência você foi comprado por um grande player, né? Logo em sequência, eu falo, pouco tempo depois, né? Como foi essa passagem? Você construiu a empresa
ela cresce, você tem uma tecnologia disruptiva, ou alguma coisa diferente você fez muito bem, né, Ricardo? Já está ali, né, no Oceano Vermelho. É interessante essa observação que você fez. E aí, também decidir ter o desapego de fazer a venda, ou o interesse comercial, ou voltar para uma carreira de C-level, de executivo, né? Quais são os seus pensamentos ali, o seu momento dessa decisão? Esse é um bom ponto. E foi tudo muito rápido, né? Porque eu tinha aquele meu timeline de 2 anos para fazer dar certo, e foi mais ou menos aí que começou a despontar a empresa. Então, durante os 2 primeiros anos, eu brinco bastante que eu dormia igual um neném. Eu acordava a cada 2 horas para chorar. Porque você fica naquela montanha russa do empreendedorismo. Tem um momento que você fecha um contrato, está muito feliz. Tem um momento que as coisas não estão indo muito bem, você fica muito preocupado, não tem dinheiro para trazer os melhores talentos. Então, tem muita coisa que acabou acontecendo nesses primeiros 2 anos, até vir essa oportunidade da Localiza. Eu acho que vale a pena explorar um pouquinho isso. A Mob7, ela começou com 3 sócios. Um deles, por exemplo, não durou nem 1 ano, porque não teve fôlego financeiro para ficar sem um salário, sem uma renda, e aí decidiu sair da empresa. E a gente estava muito naquela pegada de como que a gente faz para criar um produto mínimo viável, né, o famoso MVP, testar rápido, errar barato. Como é que a gente faz para construir isso a partir do cliente? Então, a gente começou a usar muito esse framework que você encontra no livro do Eric Ries, da Startup Enxuta. E aí, depois disso, a gente foi trabalhar muito forte no foco da empresa. Então, foco da empresa, a gente também pegou o framework do marketing do STP, né? Então, vamos segmentar esse mercado e vamos decidir onde que a gente vai focar. E aí teve um insight bem legal, porque... e aí vem um pouco dos erros, né, que a gente teve ao longo do caminho. A gente falou, vamos focar em varejo. Varejo, ninguém conseguiu fazer esse negócio dar certo. Deu tudo errado. A gente gastou uma energia grande em varejo, era difícil de operar, era difícil de atender, tudo mais. E aí, esse foi um dos segmentos que deu errado. Mas a gente colocou lá alguns segmentos que a gente queria focar. Então, construção, outros que a gente não queria focar, por exemplo, o agro, própria transportadoras, que era um mercado de Oceano Vermelho muito forte. E aí, um dos que a gente queria testar era locadoras. E aí, nesse de locadoras, foi onde a gente acertou. E aí, depois de 1 ano e meio, mais ou menos, a gente começou a fechar negócios com locadoras. De repente, muitas locadoras começaram a vir para a nossa base atrás dessa solução. E aí foi super interessante, porque com menos de 3 anos, aí vem a Localiza e nos convida a fazer parte do grupo, como um braço de tecnologia para conectividade e internet das coisas. E aí veio a decisão, né? O que a gente faz? A gente vai, segue, não segue? E o nosso objetivo não era vender a empresa, mas era uma oportunidade muito grande da gente ser mais relevante no mercado. A gente já tinha passado por outras 2 empresas que tinham tido interesse na Mob7, e a gente, numa primeira conversa, a gente já viu e falou, poxa, eu acho que não tem a mesma cultura, não tem os mesmos valores, vamos deixar de lado e vamos continuar o nosso trabalho. E daí, quando veio a Localiza, e aí foi super bacana, porque até você conhece, né, o Eugênio Matar, que também é o IPO, era o Bruno Lazansky, que é o CEO lá da Localiza, e mais o CFO da época, que é o Maurício Teixeira, que também é outra pessoa espetacular, e eles sempre vindo conversar com uma empresa muito pequena, uma startup, mas sempre de uma forma muito respeitosa, sempre com muito cuidado, com humildade. E aí a gente foi conversando, a gente viu que tinha muito potencial para a Localiza, para a Mob7, e tinha muito fit cultural e de valores. E aí a gente decidiu, poxa, eu acho que aqui faz sentido a gente continuar. E aí entramos isso naquele famoso dia 11 de março de 2020, que a Bolsa despencou, que virou todo mundo para home office, né? Então,
foi um momento bem difícil que a gente estava assinando lá a venda da empresa e todo mundo entrando em lockdown. E então teve o desafio também em 2020 da gente fazer a integração da empresa no meio da pandemia. Então, online e offline, né? É o online e off, né? Mas esse foi um pouquinho do resumo, assim, até chegar na Localiza. Eu vou voltar um pouquinho aqui, Ricardo, quando você citou aqui um planejamento estratégico das startups, né? 2 livros e me parece que você desenhou isso e fez de uma forma estruturada, né? A startup sua. Quando você falou, a gente foi testando, fez o MVP, você tem aqui... conta um pouquinho para a gente como que foi esse cenário de startupear e esse framework, né? Quais são as lições que você tem e a estratégia? E aí me pareceu um pouco meio óbvio quando você falou, eu entrei para as empresas de locação. Me parecia ser o oceano mais vermelho, além dos caminhões, né, de pesados, né, o segundo segmento mais de oceano vermelho, né, porque normalmente essas empresas teriam aí o seu rastreamento, as soluções para isso, né, que é o business dela, né. Perfeito. Fala um pouquinho para a gente. Eu vou fazer 2 referências aqui. A primeira é quando você fala de, poxa, você entrou no mercado das locadoras, que era um mercado de oceano vermelho. Eu acho que ali a gente conseguiu se diferenciar porque as outras empresas que estavam prestando esse tipo de serviço, elas estavam muito focadas em rastreamento para furto e roubo e as grandes empresas, elas não estavam tendo a velocidade necessária para criar essa competência de conectividade e internet das coisas. Então, por que eu digo isso? Porque a Localiza, ela tinha parceiros, e ela tinha uma equipe também atuando em cima disso. Mas a ideia foi realmente ganhar tempo para ter essa competência dentro de casa, trazendo uma empresa que já estava trabalhando com isso há 15, 20 anos. Então, apesar da Mobset ter menos de 3 anos quando a gente se tornou, a gente foi para dentro do grupo da Localiza, o time que estava comigo era um time extremamente diferenciado. Era um time de pessoas que estavam trabalhando nesse segmento há 15 anos, 20 anos. Então isso ajudava muito a dizer, poxa, a competência técnica, competência da Mobset para desenvolver soluções nesse segmento é diferente. E eu acho que foi isso que chamou a atenção, porque tantas locadoras vieram até a gente para colocar esse tipo de solução. Então esse é um lado. O outro... Quando você fala, pô, parecia tão fácil, tão natural a maneira com que você fez, aí eu acho que vale a pena comentar um pouquinho das referências que eu trago, das lições que eu tive ao longo dessa trajetória. Então, teve alguns líderes que passaram pela minha vida que foram muito importantes. Eu acho que foi o que fez a diferença para me tornar um profissional mais diferenciado no mercado. E aí eu sei que você gosta muito de esporte, mas na minha adolescência, por exemplo, apesar de ser um cara muito nerd, eu também adorava praticar esportes. Eu tive um técnico de handebol que se chama Gonzalez, que poxa, ele me ensinou demais como você ter mais resiliência, né? Lidar com frustração, ter mais disciplina. Então, isso eu trago muito dali do esporte. Na parte de liderança, uma liderança mais inspiradora. Eu trago uma referência também de quando eu estava na Nokia Siemens. Eu morava ali próximo de Boston, nos Estados Unidos. Tinha um centro de pesquisa da Siemens, da Nokia Siemens lá. E eu também tive um contato muito próximo com o diretor de lá, que chamava Peter Troisi. Ele já morreu, mas até hoje ele é uma grande referência para mim, porque naquela época você tinha aqueles líderes que gostavam de ser mais carrasco, autoritário e tudo mais, e ele era um cara muito inteligente, tomava decisão quando precisava tomar decisão, mas ao mesmo tempo ele era um cara muito gentil, muito educado, e eu queria ser um líder também com essa questão um pouco mais próxima das pessoas, tentar entender um pouco mais as motivações das pessoas para ter o time mais engajado, tudo. E aí tem uma terceira referência também que eu trago, que eu comentei, que é do Márcio Trigueiro. O Márcio Trigueiro, durante a Sascar,
Ele foi um líder que puxou muito, levantou muita régua de todo mundo, mas ao mesmo tempo ele trazia muito daquela cultura da Falcone, de modelo de gestão extremamente forte que era usado na Ambev, na LL, e então gestão por diretrizes na veia, meritocracia o tempo todo e assim, uma ambição muito grande. E aí esse framework que a gente usava muito para Sascar, para levar a Sascar para um outro patamar, para depois a gente fazer a venda da empresa, desde o primeiro dia que eu tinha minha startup lá, até chega a ser engraçado, mas a gente estava em 4 pessoas na startup e a gente tinha reunião de resultados. Nem tinha cliente direito, mas a gente estava lá olhando os processos e tudo mais. Então isso ajudou bastante a gente dar foco, a gente poder trazer mais talentos, a gente poder trazer mais resultado para a startup, e com isso a gente, na hora que a Localiza veio, a gente estava muito preparado para essa fusão. E aí, quando você vê o maior player de mobilidade da América Latina, a maior empresa de capital aberto do mercado de mobilidade, a locadora com maior market cap do mundo, e a maior frota também, a gente falou, poxa, aqui eu acho que tem fit para a gente poder fazer mais diferença para esse mercado. E aí a gente decidiu seguir, e a gente está nessa transformação aí do mercado de mobilidade agora. Fantástico, muito legal. E é um mundo, né? Acho que a Localiza hoje é a maior player do mundo, né? Tem entre os maiores players do mundo, né? No setor. Em termos de frota, mas é uma empresa de capital fechado, existe a Enterprise nos Estados Unidos, que tem a maior frota de todas. Mas quando você olha as empresas de capital aberto, a Localiza é a maior. Então vamos falar um pouquinho aí de mobilidade, da IoT, tecnologia, né? Que esse mundo, acho que é o grande desafio das pessoas, né? Hoje, São Paulo, eu estava aqui um pouquinho antes conversando com outro IPO, ele falando que Recife é parado o trânsito, é caótico, né? Hoje eu peguei um trânsito também caótico aqui em São Paulo, quer seja pelo tamanho das ruas, pelo modal, né? Que a gente tem Brasil, o modal a logística é rodoviária, nos grandes centros a mobilidade, a gente não tem metrô suficiente, né? Nem subterrâneo nem superfície, então as cidades elas estão paradas, né? E a viagem no Brasil praticamente também é um rodoviário, é o que impera aí nisso, né? Então tem um mundo, além dos carros autônomos ou depois a gente fala um pouquinho aqui antes, antecipando o EVTL, né, o VTOL, né, para onde vamos hoje? E a experiência que a gente tem como usuário, Ricardo, acho que todas as pessoas ficam encantadas com a facilidade da Localiza, né, da tecnologia que ela colocou no sistema e a experiência do usuário, né? Então, quando você faz a locação do carro, quem faz uma locação nos Estados Unidos ou na Europa ou em outros players aqui do Brasil, não tem essa experiência de você simplesmente com o seu celular ir lá, escanear com QR Code, você sai com a chave na mão, não tem, é totalmente sem frição, né? Você não tem o atendimento, você não tem, e a devolução também, né? Então tem muita tecnologia por trás disso, né? Queria trazer um pouco esse mundo, você hoje não só como CEO da Mob7, mas como diretor de IoT, dá uma aula aqui pra gente, da onde a gente está, né? E para onde a gente vai também, né? Legal, esse é um bom ponto. Eu vou começar primeiro falando um pouco das tendências desse mercado. O mercado automotivo ele tem 4 grandes tendências, que é o veículo elétrico, que a gente está vendo, né, aí surgindo muitos e muitos veículos elétricos no mercado, o veículo conectado, o veículo compartilhado e o veículo autônomo. Essas são 4 grandes tendências do mercado automotivo. E a Mob7 ela acaba ajudando muito, né, obviamente, na conectividade, mas também acaba usando no compartilhamento e também no futuro, aí, quando a gente estiver um pouco mais próximo de ter veículos autônomos, principalmente no Brasil, porque lá fora já está começando, né? Você comentou do eVTOL e também já tem alguns lugares que eles estão fazendo ponto A ou ponto B ali, já utilizando veículos desse tipo. Mas quando a gente olha um pouco mais para o nosso mercado,
e a gente se orgulha muito dessa transformação digital que a gente está trazendo para a mobilidade, a Mobset, e aí junto com toda a equipe de desenvolvimento da Localiza, a gente começou a traçar algumas transformações para o mercado que a gente tinha certeza que ia poder ajudar o cliente lá na ponta. E por que eu vou acabar falando bastante do cliente? Porque talvez esse seja o maior aprendizado que eu tive na Localiza desde que eu entrei há 4 anos atrás, que é paixão pelo cliente. É impressionante, qualquer loja que você vai da Localiza, com qualquer um que você conversa lá dentro, é sempre assim, o cliente. Então o pilar cliente, ele é muito diferenciado e ele é genuíno dentro da Localiza. Então uma das prioridades que a gente trouxe era como é que a gente poderia ter uma solução diferenciada na hora de você locar um veículo. E isso teve muito forte no mercado de aviação antes. Se você lembrar, a gente sempre passava no balcão lá para fazer o check-in e depois a gente ia para o avião. Hoje em dia a gente não quer mais passar no check-in. Todo mundo vai, faz o check-in no celular e vai direto para o avião. E no mercado de locadoras, isso não é comum. E hoje você pode ir em qualquer loja da Localiza, você chega lá com o seu celular, você escolhe o veículo que você quer, dá um next para escolher qual que é o tipo de contrato que você quer, o número de dias, tudo mais, faz a biometria facial com o celular e o seu celular abre o veículo. Então você não precisa passar pelo balcão, você sai sem conversar com ninguém e você consegue, às vezes num feriado que vai demorar 30 minutos de fila, às vezes quando está muito cheio, na Localiza você não vai ter esse problema. Você vai reservar o teu veículo, vai lá, pega o carro e sai. Então, esse tipo de experiência está transformando o mercado e a gente vê o quanto que os clientes gostam e amam esse tipo de solução. A gente escuta muito no nosso NPS e os clientes falando, poxa, eu não troco mais agora a Localiza porque eu não preciso mais passar no balcão. Então, essa é uma das transformações. Mas tem várias outras, assim. Então, nesse modelo de conectividade, a gente tem uma vertical que chama Localiza Zarp, que é para motoristas de aplicativo. O que acontece hoje? Quando você pega um motorista do Uber que está com um veículo da Localiza, você vai ter uma experiência melhor do que os outros. Porque a gente cuida do motorista olhando até o tipo de comportamento dele. Para quê? Para prevenir acidentes, para trazer uma experiência melhor para quem está no veículo, para salvar vidas. Então, se ele tem, por exemplo, um bom comportamento, hoje a gente dá um voucher de combustível, a gente fomenta isso para que o motorista cuide do comportamento dele. E aquele motorista que não tem bom comportamento, a Localiza dá treinamentos de graça para ele melhorar o comportamento. Então, com isso, a gente acaba trazendo um trânsito mais saudável, uma experiência mais agradável para quem está lá na ponta. Carro por assinatura, que é uma outra grande tendência do mercado, né? Você deve ter visto aí, até quando a gente vê no nosso próprio grupo do IPO lá e fala de, eu não quero mais comprar carro, eu quero assinar um carro. Então, hoje a Localiza, ela tem o maior programa de assinatura, acho que do mundo, e aí a gente está começando a colocar serviços diferenciados como serviço de emergência. Então, se você tem um veículo que entrou numa batida, hoje a gente recebe na hora dizendo, olha, teve uma colisão, onde que foi a colisão no veículo, qual que foi o tamanho do impacto, e com isso a gente pode fazer um serviço de emergência, ligar para o cliente para ver se ele está bem, e a gente escuta os áudios, né, depois das gravações lá dos clientes, e eles são apaixonados, eles falam, poxa, eu nem sabia o que eu tinha que fazer agora e você está me ligando para saber se eu estou bem. Isso daí traz uma experiência, assim, porque você está indo na vida da pessoa, no que mais importa, no que tem mais valor. Então, isso é bem legal. Fora outras questões, por exemplo, diagnóstico remoto do veículo. É outra coisa que a Localiza já tem e hoje a gente sabe se está tendo algum problema no veículo, a gente já poder atuar isso com antecedência para não ter nenhum problema e também trazendo uma experiência melhor, trazendo mais segurança, proteção para o cliente lá na ponta. Então, essas são algumas das
das transformações que a gente está fazendo para mobilidade quando a gente olha para cliente, mas ao mesmo tempo a gente tem a transformação interna também. Pensa numa empresa que tem mais de 500 mil de veículos nas lojas e você precisa fazer um inventário disso. Então, poxa, você vai ter que pegar, às vezes os veículos estão todos um encostado nos outros, você vai ter que movimentar o veículo para olhar a placa, para anotar isso. Hoje em dia a Localiza tem inventário em tempo real, sabendo exatamente onde estão os veículos. Ela sabe a hora que um veículo foi para manutenção para já começar a contar um SLA de um fornecedor. A gente já sabe quando o veículo está saindo da fábrica e está próximo de entrar na loja para colocar no sistema para disponibilizar para os clientes. E inúmeras outras coisas. Então, esse é o tipo de transformação que a gente está fazendo com essa conectividade. Eu fico imaginando aqui a quantidade de data, né, de dados que é gerado nesses monitoramentos. Em monitoramento do tráfego, como você falou, você sabe quando bateu, isso é fantástico, né? Você tem um RESCO e aí online, né? Praticamente, né? E a quantidade de inteligência que você vai absorvendo disso, né? Na área que você dirige hoje no IoT, como é que você trata isso? Como é que você absorve esse data? E deve sair aí um laboratório de novos produtos, né? Constante aí ideias criativas para nova experiência, novos produtos mesmo da Localiza, né? Exato. Tudo que a gente acaba gerando de valor é através dos dados. E os dados, ele é o meio, né? E para você trazer essa inteligência, tem uma coisa que às vezes as pessoas elas acabam não colocando bastante foco, que é na estruturação dos dados. Se você não tem uma boa estruturação de dados, segurança de dados, governança de dados, depois você não consegue pegar isso para poder gerar inteligência. Então, boa parte do nosso time de tecnologia hoje, ele cuida desses dados, porque imagine 500 mil de veículos mandando dados a todo momento para dentro de uma estrutura na nuvem. Isso daí é um big data sem tamanho, assim, né? E isso vem só crescendo. Isso é satélite? Ou isso é rede celular. Rede celular. Então, todo veículo ele tem basicamente uma linha telefônica que transmite isso para a nuvem. E aí, quando chega na nuvem, a gente mastiga tudo isso para a gente poder gerar essa inteligência, seja para um gestor de frota que precisa ver os dashboards, precisa ver o que está acontecendo na sua logística, no consumo de combustível e em outras coisas mais. E internamente também, como é que você pega essa inteligência e troca dados com as unidades de negócio para saber assim, poxa, como é que o meu cliente está usando o veículo, como é que é o comportamento, quando tem um roubo, quando tem alguma situação diferente, eu preciso saber. Então, eu diria que boa parte do sucesso da Mobset, o sucesso de empresas que trazem inteligência através dos dados, vem em decorrência do investimento que ela faz em organização de dados e governança de dados, que é uma das coisas que virou um grande pilar aí da Mobset. Sim. E pensando, a gente falou um pouquinho do eVTOL, né? Isso é uma realidade? Você acha que isso, nos próximos anos, os Estados Unidos está começando a licenciar isso, ter os primeiros voos lá? Como é que você vê isso traduzindo para o Brasil? Eu faço um paralelo daí com, por exemplo, o veículo autônomo. Normalmente você vê essas disrupções do mercado começando lá fora, então começa nos Estados Unidos, depois vai para a Europa, e aí para o Brasil isso acaba levando um pouco mais de tempo. Eu realmente acredito que essa tendência deve ganhar força, mas ela deve ainda levar um tempo para chegar no Brasil. De qualquer forma, a gente sempre está monitorando e olhando e testando, então outras tecnologias também. Então, assim, poxa, como é que você pode, ao invés de ir buscar um veículo na loja da Localiza, como é que eu faço para mandar um veículo para sua casa sem ninguém? Então, eu dirijo um veículo remotamente e entrego na casa do Ventura. Pô, essa é uma realidade que já está acontecendo, por exemplo, com empresas que desenvolvem esse tipo de tecnologia lá fora e que pode vir para o Brasil em breve.
Mas veículos autônomos, veículos eVTOLs, eu realmente acredito que ele deve ganhar força primeiro nos Estados Unidos e na Europa, e depois ele deve vir ser tropicalizado para o Brasil. E aí, obviamente, que a gente acredita demais na competência da Localiza para operar um veículo autônomo, um eVTOL, e essa competência de conectividade também deve ajudar a gente poder ser pioneiro nisso em breve, mas eu acho que ainda leva um tempo, Ventura. Então, o cenário dos Jetsons ainda demora uns aninhos, mas a gente vai usar, né? Estaremos aqui para usar, né, Ricardo? É muito divertido, né? E hoje, você administrando lá a Mob7, o IoT, o que você enxerga de tecnologia, falando um pouco aqui de disrupção? A gente está no meio de uma disrupção, né, nos últimos 17 meses, 18 meses com AI, né? O que você pode falar um pouquinho aqui para a gente de criatividade sua, que você enxerga que está fora do radar das pessoas, né? Legal. Esse também é um outro tema que veio para ficar, né? Não dá para a gente dizer que é um hype, a inteligência artificial, tá todo mundo super animado e daqui a pouco esse negócio vai esfriar. Eu particularmente, eu acredito que existe um hype muito forte, todo mundo está dizendo eu preciso colocar inteligência artificial na minha empresa, mas se você fizer isso de uma forma desestruturada ou só para dizer que tem, você não vai trazer o benefício para dentro de casa. Então eu acredito demais que isso vai começar a transformar os negócios, e aí não só o segmento de mobilidade, mas outros também. E no segmento de mobilidade, especificamente no que a gente faz hoje, de novo, eu acho que os dados é o que vai trazer diferencial para você ter essa inteligência artificial ou a inteligência artificial generativa bem aplicada ao negócio. E aí algumas coisas que a gente enxerga que é uma tendência muito forte já para o próximo ano dentro do nosso segmento, como é que você, através da inteligência artificial, pode pegar um gestor de frotas. Então, imagine uma grande empresa, um Itaú Unibanco, tem milhares de veículos e tem um gestor de frota lá que está tentando entender o que está acontecendo dentro da frota. Essa inteligência artificial, ela vai poder pegar os insights, vai poder comparar a frota do banco com outros bancos e dizer, poxa, olha, olhando para a tua operação, você poderia estar melhor aqui, eu acho que você poderia fazer essas ações aqui para melhorar, e ser meio que como a Microsoft fez o Copilot, ser o Copilot do gestor de frotas. Então, isso daí está muito na nossa mão, isso está muito próximo de ser uma realidade nesse mercado. Outras coisas que a gente enxerga também que tem alto potencial é como é que a gente identifica um furto e um roubo com antecedência. Então, através daquela mudança de comportamento, uma inteligência artificial ela vai saber se aquele veículo está provavelmente num momento de roubo. Então, ele conhece o Ventura. Ele sabe qual que é a assinatura de direção do Ventura, ele sabe quais são os trajetos que o Ventura costuma fazer. E aí, quando essas variáveis começam a se mexer, aí a inteligência artificial também pode dizer, olha, eu acredito que aqui tem alguma coisa acontecendo de errado com o veículo do Ventura. Desgaste de veículo é outra coisa também que a gente super acredita que conforme a gente tem uma massa de dados muito grande e um histórico de todo o comportamento de manutenção de 500 mil de veículos, essa inteligência artificial pode aprender a tratar melhor quando que você precisa fazer uma manutenção, quando que você precisa atuar no veículo, e pode ser uma fonte de dados muito rica até para uma parceria com as próprias montadoras, que as montadoras estão tentando simular isso o tempo inteiro e a gente vê isso na prática acontecendo. Então, vê assim, como usa o veículo, aonde usa o veículo, qual tipo de terreno que aquele veículo está, e aí tudo isso combinado traz uma
uma fonte de dados para uma inteligência artificial poder fazer outras coisas mais. Então, só trazendo alguns exemplos aqui, Ventura, a gente pode passar o dia aqui falando sobre isso, mas eu acredito que a inteligência artificial vai ser um diferencial enorme aí para o futuro próximo. Ela tá disruptando tudo, né, Ricardo? Acho que a gente está bem no meio do hype perene, né? Não é o hype que passa, igual lembro sempre o metaverso, vocês já estavam lembrando, né? Sai agora o óculos aí do Face, né? Da Meta, né? Mas muito do investimento que ele fez lá na história do metaverso e tal. Então, o AI está aí disruptando e vem para trazer mais eficiência, né, a todos, né? Toda a linha de produção, acho que tudo, marketing, finanças, varejo, distribuição, análise, genoma, laboratórios, produção de remédios novos, né, de moléculas novas, né? É uma ferramenta fantástica, muito legal. E vamos falar um pouquinho aqui do IPO também, Ricardo. Você está há quanto tempo no IPO? Queria que você falasse aqui para os nossos colegas aqui, também tem os youngers, né? A gente tem muito jovem aqui que ouve o podcast, né? Para se inspirar nas suas carreiras, se inspirar, né? O que é o IPO para você? Como você entrou e os seus filhos? Como que é a sua vida com ele? Legal. Primeiro, eu escutei sobre o IPO lá atrás, né? Em 2012. Quando o Márcio Trigueiro comentou comigo um pouco, né, e ele falava muito sobre a importância do IPO para ele por ser uma cadeira muito solitária, né? A cadeira do CEO é uma cadeira muito solitária. Então, quando eu recebi o convite para fazer parte do IPO, isso é o que estava na minha cabeça. Eu falei, poxa, vai ser muito importante para mim poder ter outras pessoas que estão numa situação parecida e semelhante, porque quando você olha para o lado, normalmente os desafios são os mesmos. É a empresa tentando ser mais eficiente, é a empresa tentando trazer mais talentos, é a empresa tentando crescer, e aí essa troca ela é muito rica. Quando eu entrei para o IPO, eu vi que isso era um dos detalhes que o IPO podia me ajudar. Porque no final das contas, eu acredito muito que a diferença nas nossas vidas, ela vem dos bons relacionamentos que a gente tem. E aí o IPO, ele acabou trazendo para minha vida pessoas brilhantes, líderes inspiradores e muita gente bacana. Então, poxa, ter a oportunidade de estar lá no GLC com você, com o Baza, com o Katz, com o pessoal do IPO já foi incrível, mas eu vejo que o fórum do IPO, que até às vezes a gente fala pouco disso para fora, mas o fórum é um negócio que me transformou. E aí, todo mês você está lá num ambiente de alta confiança para poder compartilhar as suas questões, e aí a gente percebe o seguinte: você não fala só do profissional, né? Sim. Você fala muito do pessoal, fala muito do familiar. Então, os fóruns, ele trouxe uma paz de espírito muito grande para mim, porque apesar de eu estar fazendo terapia já faz bastante tempo, eu acho que o IPO ele é bem diferente. E aí você tá nos fóruns do IPO, ele traz um nível de riqueza maravilhoso para trabalhar não só o pilar profissional, mas também o familiar e o pessoal. E então esse foi um outro ponto que tem me ajudado bastante na minha vida. Outro pilar do IPO que me ajuda muito é a parte de aprendizados. Então os cursos do IPO, né, tem muito curso, tem muito aprendizado, e eu acabo participando bastante desses cursos do IPO. E no final das contas, o network que você tem dentro do IPO. Então, você acaba aprendendo muito, trocando experiências, porque não é só o curso, né? Você só de se relacionar com essas pessoas inspiradoras, ela te faz uma pessoa melhor, te faz um líder melhor. Então, eu digo para todos assim que o IPO transformou minha vida, e eu vejo isso transformando a minha família também. Então, minha esposa participa de fórum, e assim, ela ama o fórum dela, não larga por nada. E a minha filha, que tem 11 anos, ela também está começando a participar das questões do IPO. Então, conhecer outras
outras crianças do IPO, e eu espero que ela também se junte cada vez mais ao grupo para aproveitar todos esses ganhos aí que o IPO traz para a nossa vida. É muito legal, né? Porque é uma união de pessoas muito curiosas, muito lifelong learning, dinâmicas, com energia, né? E isso inspira, como você falou, nos mantém ativos também, né? E desafiados e curiosos. E tem uma disposição muito aberta de troca, né? Então, nos grupos que nós estamos ali, todo mundo está muito disposto a doar ali um conhecimento, a ajudar, a perfazer, né? Genuíno, né? E genuíno, né? A de graça ali é o que a gente sempre fala, quanto mais você doa, mais você recebe, né? E isso doa espontaneamente, genuinamente, né? Agora eu estou na diretoria do IPO de Curitiba e, assim, adorando gastar um pouco mais de tempo aí dentro do IPO, porque quanto mais você dá, mais você recebe. Não, né? Eu posso falar para você, eu comecei como engagement 1, engagement 2, aí learning e tal, e hoje eu estou servindo aí o chapter chair do Gold aqui em São Paulo, que é bem grande, tem 320 membros, né? É um capítulo bem diverso, bem rico, né? E é muito legal, porque o aprendizado que você tem, as histórias de vida, a absorção que você tem de conhecimento técnico, conhecimento de inspiração para a família, para você, é único, né? Então a gente se torna pessoas melhores, né? E devolve isso para quem está ao nosso redor, né? Para o nosso time, para as pessoas, para a sociedade, com certeza, né? Mas olha, Ricardo, a gente vai chegando aqui ao nosso fim aqui do podcast. Eu queria pegar, era para estar aqui, me dá esse último, eu acho que você vai gostar. A gente sempre escolhe um livro para dar de presente, né, para os nossos entrevistados. Eu não sei se você já leu esse aqui, eu acho que tem a ver com você, A Lei de Potência. Estou terminando de ler também, é a história do capital de risco na criação do Vale do Silício e das histórias. Então fala da HP, fala da Apple, fala da Meta, do Facebook, do Google. Então, como o Venture Capital propiciou também na China, como que eles começaram a fazer o capital de risco na China, com a Alibaba. Tem histórias aqui fantásticas, assim, do Yahoo e de estratégias do Venture Capital. Então, e muito de tecnologia, né? Ou seja, que propiciou o mundo de tecnologia, né? Espero que você goste, né? Que você encontre aqui algumas inspirações para as novas empresas ou desenvolver mais ainda essa mobilidade no Brasil. Tá? Muito bom. Olha aqui, ó, para você. Não, eu não li esse daqui, adorei. Vou ler e depois vou te dar o feedback ainda aí para a gente poder falar mais sobre o livro. Obrigado. Vai ser um prazer. E, olha, muito obrigado ter você aqui com a gente. E a casa está aberta. Já fica aqui um convite para um podcast 2, que aí a gente entra deep em tecnologia só para os nossos ouvintes, porque tenho certeza que tem muito IPOer aí louco para aprender AI, IoT, e ideias aqui vão surgir, viu? Maravilha, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Ventura, foi uma honra poder estar aqui junto com você. Estou super à disposição de todos aí que estiverem ouvindo a gente. Eu estou a 1 e-mail de distância, 1 WhatsApp de distância, então o que vocês precisarem podem contar comigo. E eu já aceito aqui o convite para o nosso próximo podcast. Prazer, brigadão. Abraço, querido. Para saber mais, acesse o portal exame.com e busque pelo menu do site pelo canal Líderes Extraordinários.